últimos dias eu li um livro sobre criatividade, sobre o processo criativo, escrito pelo Rick Rubin, grande produtor musical, e esse livro chegou na primeira posição do New York Times. Foi lançado no ano passado e hoje eu vou te contar o que eu achei sobre ele. Eu li ele numa viagem que eu fiz nos últimos dias e eu gostei bastante do que eu vi. Bom, eu sempre me interesso sobre esse assunto e aí, ligando com o fato que foi escrito pelo Rick Rubin, para quem não conhece, é um dos maiores produtores musicais na história. O que o produtor musical faz? Ele justamente ajuda os grupos, os artistas, as bandas a criarem os seus discos, as suas músicas, tomando decisões em relação aos arranjos, ao estilo. Então ele está ali junto nesse processo, né? E é por isso que esses artistas, eles brigam pela agenda desses produtores. A ficha dele é um negócio completamente assustador. Tem um top 100 de álbuns mais influentes que ele trabalhou. Então vai do 21 da Adele até álbuns clássicos do Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Run DMC, Lana Del Rey, Metallica, Black Sabbath, e enfim, é uma coisa incrível, mas principalmente o álbum que ele trabalhou com o Johnny Cash também. Então, o trabalho, a carreira dele é muito sólida, muito extensa, e aqui ele compartilha como é que é justamente trabalhar com essas pessoas. A primeira coisa que ele afasta é o mito da criatividade, da inspiração, né? Então, o que ele fala é que existe processo, né? Então, isso vale para qualquer pessoa, para alguém que está criando uma empresa, para alguém que está querendo mudar a sua carreira, ou seja, vale para qualquer um de nós. E é por isso que eu acompanho tanto a música, porque me intriga, né? Como é que funciona a cabeça dessas pessoas, né? Então, o livro é uma pequena janela para entender isso. E falando sobre janela, ele faz aqui uma metáfora que é super interessante. Então, ele volta, né, naquele clássico experimento do Isaac Newton, né, que aos 23 anos ele fez a decomposição do espectro da luz, né? Então lá vinha um feixe de luz por sua janela, ele coloca o prisma e aí o que acontece é que ele viu a decomposição das cores, né? Então o Rick Rubin, ele fala que a fonte, né, ele usa muito esse termo, a fonte de inspiração, de criatividade, são as informações, são os sinais, são as coisas que estão à nossa volta, né? E cada pessoa vai decompor isso de uma forma diferente, né? Então ele fala que o interessante da colaboração é que assim como você tem o mesmo feixe de luz, mas dependendo do ângulo de incidência, você vai ter cores completamente diferentes, o mesmo acontece, e aí voltando naquela brincadeira que muitos fizemos durante a infância, né, com papel celofane, que você tem uma certa luz, quando você coloca uma cor, depois uma outra cor, você vai tendo novos resultados. Então ele fala, né, que o somatório das ideias vai criando isso, né? Você tem ali essa fonte, né, o que ele chama de semente, que são as primeiras ideias. Então quando esse grupo se reúne, você tem lá essas sementes, e ele fala que é muito importante uma etapa lúdica, né, de não crítica nesse começo. Ele fala que os grandes artistas, as pessoas genuinamente criativas, elas conseguem preservar um pouco desse aspecto da criança, né? De explorar possibilidades, olhar outros ângulos, né? Entendendo essa fase inicial da criação. Uma coisa que ele bate o tempo inteiro é que a criatividade tem absolutamente tudo a ver com o ego, ou seja, muitas pessoas falam que tem bloqueio criativo, mas na verdade elas não querem lidar com o que vai acontecer, né? Então é aquela velha história da música que nunca termina, do post que nunca é escrito, de algo que não é tentado. Então a pessoa está se protegendo do que ela acha que pode ser um fracasso, mas o maior fracasso é aquilo nunca ver a luz do dia, porque se aquilo encontrasse determinadas pistas, opiniões, aquilo podia ser trabalhado, melhorado ou poderia se tornar um sucesso. Mas o maior fracasso é não fazer as coisas, né? Então ele fala que, por exemplo, a procrastinação é um ato de autoproteção bastante bobo no final das contas, né? Então é por isso que ele fala que apesar de você ter esse processo lúdico no começo, é preciso avançar para a próxima fase, né? Ou seja, selecionar as melhores sementes, as melhores ideias iniciais, brincar com elas e aí começar a ver quais delas que germinam, né? E a partir da hora que elas germinam, elas começam a gerar galhos e aí você começa a ter que tomar decisões. E aqui tinha um dos trechos que eu mais gostei sobre a tomada de decisões durante o processo criativo, porque ele fala o seguinte, olha, essa história de não sei se eu vou para cá ou vou para lá, ele falou que não é muito verdade. Ele falou, primeiro, se você chega nesse trevo, né,
primeiro, esteja confortável que você nunca vai saber o que ia acontecer na outra direção, né? A segunda coisa é estabelecer critérios. Qual é o conceito? O que eu estou procurando? Então, a partir da hora que você tem um pouco mais de clareza sobre o conceito, vai ficando mais fácil você saber, puxa, isso aqui tem a ver, não, isso aqui não tem nada a ver, né? Mas eu gostei bastante de uma coisa que parece boba que ele sugere, que é quando as pessoas não conseguem avançar e falam que, não sei se é a ideia A ou a B, ele falou, olha, usa moeda, porque se de fato for uma decisão em que não se sabe qual das duas vai ser melhor, ele falou, a moeda também não sabe e ela vai decidir e você vai adiante, né? Agora, ele falou que, trabalhando com os artistas, em muitos casos o que acontece é que no momento que ele joga a moeda, ele fala, olha, o que cair é a nossa decisão, é o que vai ficar, se é a música A ou a B que vai entrar no álbum. Ele fala que no momento que a moeda está no ar, muitos artistas vão lá e falam assim, Rick, pega a moeda, porque na verdade o que me pegou mais é a escolha A. Então, na verdade, ou aquilo foi liberado, né, do inconsciente da pessoa, ou ela já tinha uma certa preferência, mas não queria ir adiante, né, não queria se comprometer com aquilo, né. E aí ele fala que o ambiente interfere muito, então é por isso que, por exemplo, grandes estúdios, tem um estúdio histórico que não existe mais, mas do George Martin, né, lendário produtor dos Beatles, ele tinha um estúdio em Montserrat, né, na ilha de Montserrat, justamente para tirar a pessoa do ambiente urbano, né? Então ele fala um pouco daquilo que já se sabe, né, que se você tem um bloqueio criativo, de repente vai trabalhar num café, busca um outro ambiente, conversa com uma outra pessoa, busca alguma outra referência e aquilo pode te trazer ingredientes novos, né? Então isso é muito interessante. Com relação ao tempo, ele fala que o processo criativo também sofre, além da interação com o ego, e aí eu achei essa comparação matadora, que ele fala que não importa o que você esteja criando, uma empresa, um produto, uma música, você está capturando aquele momento. Então, pense nisso como uma fotografia, ou seja, se você tirar essa fotografia cedo demais, o objeto não está lá. Agora, pior do que isso é você ver o objeto, ver a oportunidade e tirar essa foto tarde demais. Você também não vai capturar aquilo. E pior do que isso, enfim, talvez outra pessoa vá fazer e depois não adianta aquela famosa postura de eu sabia, eu avisei, ou eu identifiquei essa oportunidade. Eu sempre achei essa postura bastante esquisita, porque a pessoa, ela pretensamente está se vangloriando, né, quando ela fala, mas isso eu já tinha identificado. Mas ela está admitindo que ela não faz nada com aquilo. Então é muito estranho, né, essa postura de o famoso engenheiro de obra pronta, né? Então, ele fala que isso aconteceu, né? Quantos casos que nós vimos ao longo da história de produtos, ideias, enfim, que chegaram cedo demais e outros que também chegaram tarde demais. E aí ele fala que você vai trabalhando nesses ramos, né, nesses trevos e vai tomando decisões, os projetos vão amadurecendo, é importante ter cronograma. Então, e ele fala que, até tem uma frase dele que viralizou nos últimos tempos, falando que quando que você sabe que aquela ideia está madura, né? Então ele fala que é super importante você ter feedbacks ao longo do caminho, mas se você for fazer algo genuinamente criativo, existe uma bela chance de você desagradar as pessoas. Então ele fala que se você fizer algo que absolutamente todo mundo bate palma, você não está sendo inovador ou criativo. E se você fizer algo que agrada a alguns, desagrada a outros, pode ser que vire um grande sucesso e essas pessoas vão dar tapinha nas suas costas depois. Então ele falou que também lidar com o ego, ou naquele momento em que o artista, o que ele chama de dobrar a aposta, que muitas pessoas falam, putz, não achei legal. E quando o artista sente uma certeza bastante grande dentro dele, que é aquilo que ele tem que fazer, ele falou de duas uma. Ou ele vai aprender que na vida a trajetória não é linear, você vai ter grandes sucessos e grandes fracassos. E o que tem em comum entre eles é a importância de estar confortável com aquilo que você está fazendo. Então, se você o tempo inteiro for depender de opiniões externas para te dizer o que é um sucesso, é um fracasso, ou você está no caminho, você vai ter uma trajetória de bastante sofrimento. E eu acho que essa dica é especialmente valiosa em tempos aí de cancelamentos ou feedbacks instantâneos em redes sociais.
Bom, basicamente o livro tem uma série de outras dicas aqui sobre como ser mais criativo, quais são os bastidores aí de trabalhar com pessoas criativas. Leitura rápida, leitura leve, então se esse é um tema que te interessa, vale conferir O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. E espero que você tenha gostado desse resumo aqui em 10 minutos desse livro que eu estou trazendo para vocês. Valeu!